Caros alunos, esta aula é sobre destilação simples e destilação fracionada. Lembrando que destilação consiste em vaporizar um líquido e depois coletar os vapores e condensá-los, voltando a ter então um líquido. É uma técnica de separação de líquidos, desde que tenham pontos de ebulição diferentes. E é um método muito importante para purificar líquidos. Há vários tipos de destilação. A simples e a fracionada, que serão vistas hoje nesta aula. A destilação a vácuo ou a pressão reduzida, que será vista em outra aula. E a destilação por arraste a vapor, que já gravamos uma aula e vocês já devem ter assistido. Vejamos agora os tipos de comportamento da temperatura durante uma destilação. Então, por exemplo, se você está destilando um líquido que já é puro, ou seja, é um sistema que só tem um componente, só aquele líquido, ou se for um líquido que está em contato com outra substância, mas que não vai destilar, essa outra substância tem ponto de ebulição muito alto. Então, basicamente, quem destila é somente o componente A, o líquido, não é? E, nesse caso, a temperatura se mantém constante no ponto de ebulição deste líquido, tá certo? Do começo ao fim da destilação. Se você tiver um sistema formado por dois líquidos, por dois componentes, e que tenham pontos de ebulição bastante próximos, então, por exemplo, o componente A tem um ponto de ebulição aqui e o componente B tem um ponto de ebulição um pouco acima. Nesse caso, durante a destilação, o que você vai observar é que a temperatura ela vai mudando, ela vai subindo gradativamente até alcançar a temperatura do ponto de ebulição do componente menos volátil, que é no caso o B. Por outro lado, se o seu sistema for formado por dois componentes que têm pontos de ebulição bem diferentes, então você praticamente não vai observar um aumento significativo aqui na temperatura enquanto A estiver destilando, que é o componente mais volátil, o componente de menor ponto de ebulição. Depois, quando acabar de destilar o componente A, a temperatura sobe rapidamente até alcançar o ponto de ebulição do componente B. E enquanto o componente B estiver destilando, a temperatura vai se manter constante. Nós vamos ver hoje destilação simples e fracionada. E vamos ver que essa técnica é ótima para líquidos miscíveis que não reagem entre si, que não interagem entre si. E nesse caso, o sistema obedece à lei de Raoult, que a pressão total do sistema é igual à pressão de vapor parcial de A mais a pressão de vapor parcial de B. E essa pressão de vapor parcial de um componente é igual à pressão de vapor que esse líquido teria se estivesse sozinho, se a mistura não fosse uma mistura, mas fosse só o A puro, vezes a fração molar dele na mistura. Essa fração molar é o número de moles dele sobre o número de moles total. Então é um número sempre entre 0 e 1. Se nós substituirmos isso tanto para A como para B nesta equação, nós chegamos a esta equação aqui que diz: a pressão total do sistema é igual à pressão de vapor de A vezes a fração molar de A mais a pressão de vapor de B vezes a fração molar de B. Como ao longo da destilação a composição do líquido vai mudando, porque A e B vão destilando, mas o componente mais volátil destila em maior quantidade, então a composição muda. Se a composição muda, a pressão total do sistema muda, e como o ponto de ebulição é, por definição, a temperatura em que
a pressão do sistema atinge a pressão atmosférica local, como isso vai mudando, a temperatura de ebulição também vai mudando, que é o que nós vimos na transparência anterior, certo? Muito bem. A aparelhagem para se fazer uma destilação simples é essa daqui. Então, usa-se um balão de destilação, onde a mistura a ser destilada é colocada. Temos uma cabeça de destilação, que permite encaixar um termômetro para medir a temperatura dos vapores que destilam. E na outra saída da cabeça de destilação é possível encaixar um condensador, que é um tubo concêntrico a outro tubo, por onde circula um líquido refrigerante, por exemplo, água. Então os vapores entram aqui e trocam calor com o líquido refrigerante, condensam, e aqui nós temos um coletor. Esse coletor é um coletor de frações, ele permite, neste caso aqui, conectar 3 balões. Então eu posso direcionar o que está destilando para um balão, depois eu posso girar isso e direcionar para o segundo, direcionar para o terceiro. Muito bem. Se formos olhar um diagrama de fases, né, da mudança de estado físico aqui do sistema que vamos destilar, vamos imaginar que esse sistema ainda é o componente A misturado com o componente B. Então aqui no eixo X nós temos a composição da mistura. Então nesse ponto aqui 100% de A e 0 de B. Aqui 80% de A, 20% de B e assim por diante, até ter o B puro e nada de A. Aqui a temperatura. Então é claro que se só tem A, esse ponto aqui, 50 graus, é o ponto de ebulição do componente A. E 90 graus é o ponto de ebulição do componente B puro, certo? Vamos imaginar que a gente comece uma destilação com uma mistura que tem esta composição neste ponto aqui. Então aqui o que nós temos? Nós temos 10%, menos até, temos 5%, né? Aqui é 20, aqui é 10, 5% de A e obviamente 95% de B. Então 5% de A, 95% de B. Qual o ponto de ebulição dessa mistura? O ponto de ebulição dessa mistura é por volta de 87, 88 graus Celsius. Muito bem. Qual a composição dos vapores que destilam? Então, se eu for aqui até a curva do vapor e descer, eu encontro aqui a composição do vapor. A composição do vapor, 20% de A, 80% de B. Quer dizer que se este vapor entrar no condensador, né, condensar, formar o líquido e for coletado lá no meu coletor de frações, eu coloco um balão e coleto, então eu vou estar coletando um líquido que é uma mistura de A e B com 20% de A. Sendo que eu comecei a destilação com um líquido que tinha só 5% de A. Então acabei aumentando a proporção de A, porque A é o componente mais volátil, tá certo? Mas se meu objetivo era separar A de B, eu estou muito longe disso, não é? Quer dizer, eu consegui enriquecer um pouco a mistura com o componente A, aumentar de 5% para 20%, mas ainda tem uma mistura. Bom, mas e se eu pegar este líquido que destilou e destilar de novo? Então eu vou redestilar este líquido. Então agora, reparem que o ponto de ebulição é mais baixo, talvez 78 graus, por aí. E por que mudou? Porque mudou a composição do líquido, certo? E agora os vapores têm esta composição V2. Se descermos aqui, vamos ver que essa composição é 50% de A e 50% de B. Então agora o que vai entrar no condensador e vai condensar é um líquido, certo? Que tem uma composição 50% de A, 50% de B. Então aumentou bastante a proporção de A na mistura,
mas ainda não consegui separar, ainda tem uma mistura. Bom, eu posso destilar pela terceira vez. Então agora, esta mistura, se eu for destilar, vai ter um ponto de ebulição mais baixo, e a composição dos vapores eu leio aqui, 80% de A e 20% de B. Esses vapores vão entrar no condensador, vão condensar, eu vou ter no balão coletor um líquido que tem 80% de A e 20% de B. Ainda não cheguei a uma separação completa, mas vejam, eu parti de 95% de B, só 5% de A. Agora eu tenho 80% de B e 20% de 80% de A e 20% de B. Se eu destilar de novo, eu vou chegar em 95% de A e só 5% de B. E se destilar de novo, aí sim eu chego praticamente em 100% de A. Quer dizer, eu posso fazer várias destilações sucessivas e com isso ir enriquecendo, né, a porcentagem do componente mais volátil até chegar num ponto em que eu tenha praticamente ele puro. Bom, é muito trabalhoso, não é? Pegar essa aparelhagem, coletar aqui primeiro destilado e aí passar o balão pré-destilado aqui, colocar um novo balão, destilar de novo. O que se pode fazer é usar uma coluna de fracionamento. E aí a destilação já não é mais chamada de destilação simples, já é uma destilação fracionada. Qual a diferença? Praticamente nenhuma, só que agora eu tenho uma coluna de fracionamento que, no fundo, o que ela faz é como se eu fosse destilar várias vezes em seguida. Então, veja bem, aqui tem o líquido, lembram? 5% de A, o ponto de ebulição 87. Os vapores desse líquido, na sua composição, tem 20% de A. De onde saiu isso? Saiu aqui do diagrama, né? Então, você vem aqui e lê a composição do vapor. Então, agora tem 20% de A. Muito bem. Esse vapor sobe, encontra esse condensador mais frio, uma parte dele condensa e depois volta a entrar em ebulição numa temperatura, veja, menor, 78 graus, e agora esse vapor está mais enriquecido no componente A, já está com 80%, e assim sucessivamente, 95% até chegar em 100% de A. Quando chegou aqui em cima, né, esse processo de fracionamento acaba porque a coluna acabou. Então agora esses vapores não tem mais para onde ir, eles vão entrar no condensador e vão condensar e formar o líquido. Mas que líquido vai ser esse? Vai ser um líquido que tem 100% de A. Então eu consegui separar A de B, tem o A separado, e é claro que o que vai no fim restar nesse balão é B, certo? Muito bem. A gente costuma dizer que cada etapa dessas de destilação é um prato teórico da coluna. Então, por exemplo, esta coluna, que conseguiu separar perfeitamente A de B, né? Conseguimos chegar em 100% de A, é uma coluna que tem 1, 2, 3, 4 pratos teóricos. Dependendo da mistura que a gente tem, a gente precisa de uma coluna com um número de pratos teóricos diferente. Então, quanto maior a diferença entre os pontos de ebulição dos líquidos que a gente quer separar, mais fácil. Então, por exemplo, se tiver mais de 100 graus de diferença entre os pontos de ebulição, basta uma coluna que tenha um prato teórico. Ou seja, uma destilação simples, né? Nem preciso da coluna. Agora, se o ponto de ebulição começa a se aproximar entre os dois líquidos, eu preciso de colunas cada vez com mais, né, um número de pratos teóricos maior, né? É possível separar dois líquidos que têm ponto de ebulição, a diferença dos pontos de ebulição é só 2 graus Celsius? Sim, é possível, mas você precisa de uma coluna com 100 pratos teóricos, uma coluna que vai ter talvez 10 metros de altura, e né, uma coluna muito comprida, em que vai haver essa troca de calor, e você vai ter aqui um gradiente de temperaturas aqui mais quente, lá em cima mais frio,
e vai acontecer como se fossem 100 destilações sucessivas para conseguir separar uma mistura que tem uma diferença tão pequena no ponto de ebulição de seus componentes. Em termos de aparelhagem, é a mesma aparelhagem da destilação, simples, exceto que aqui se coloca então a coluna de fracionamento. Dali para frente é igual, tem o termômetro, tem a cabeça de destilação, o condensador. Aqui poderia se pôr um coletor de frações, ou coloca um balão coletor e toda vez que a temperatura aqui mudar, você pode trocar de balão. Muito bem, quem quiser assistir um resumo desta aula, tem no YouTube, aqui está o link, né? Tem uma aula, ela é em inglês, mas é tranquila, sobre destilação simples e fracionada. E tem também neste link aqui uma demonstração das duas destilações. É muito interessante, eu acho que é da Universidade de Hong Kong, mas assim, tá em inglês, é muito claro, vale a pena assistir. A bibliografia usada para esta aula foi o livro de Química Orgânica Experimental do Pavia e colaboradores. Muito obrigado por assistir.